uma atividade, ou não concorda com aquela nota, qualquer coisa, qualquer pergunta que vocês tenham, vocês podem fazer no individual. Se quiserem fazer agora, também pode, que eu já anoto aqui e arrumo, tá? Vou explicar para vocês que esse primeiro trimestre fica meio complicado, porque a prof chegou no meio do caminho, né? Então tenho que dar conta daquilo que foi feito antes de mim, e ainda daquilo que eu fiz com vocês. Agora, a partir do segundo trimestre, sim, as coisas vão ficar mais organizadas para mim, né? Eu vou conseguir enxergar as coisas de uma maneira mais ampla, tá? Outra coisa que eu quero falar, já que a gente está terminando um trimestre e iniciando outro, é um bom momento para que vocês organizem-se no sentido de não deixar as tarefas acumularem, né? Teve aluno que deixou muita tarefa acumular, e aí recebeu mensagem lá, ficou apavorado, meu Deus, agora eu tenho tudo isso para fazer. Aí o que acontece? Faz de qualquer jeito, não presta atenção no que está fazendo, não tem qualidade aquele trabalho, porque foi feito assim, né? A toque de caixa muito ligeiro. Então, olha, faz atividade no dia, não deixa acumular as tarefas, fazendo aos pouquinhos, tá? Mas assim, te policia, te organiza. Eu vou também maneirar um pouco na quantidade de atividades, tá? Para que vocês não fiquem com uma soma muito grande de coisas para fazer, tá? Mas assim, ó, fazer todo dia um pouquinho. Não sei se vocês perceberam, mas a prof mudou um pouco o esquema de como postar as atividades. Então, assim, ó, atividade de aula, que seria uma atividade que a gente faria no livro, na sala de aula, ou sei lá, de uma leitura, a prof vai postar no mural. Aí não precisa mandar foto, tá? Tudo que está no mural não precisa foto. Vocês só vão me mandar foto naquelas tarefas que eu marcar lá nas atividades. E aí elas podem ser avaliativas ou não, mas eu só vou postar lá nas atividades aquelas que eu preciso de retorno. Pode ser que um dia seja uma página da gramática, essa página eu quero que tu fotografe para mim, me mande. Uma produção de texto, essa eu quero que tu me mande. Certo? Aquelas atividades que forem importadas no mural são atividades que tu vai fazer na tua casa e tranquilo, mas tu não precisa comprovar, não precisa me mandar nada. Só vai fazer a atividade. Se tu quiser me avisar ali que fez, não tem problema, tá? Eu até gosto de ver ali. Terminei, Sora, já tá ok, tudo certo. Eu tenho um retorno, né, do que vocês estão produzindo. Gente? Tem alguns alunos que eu mandei mensagem lá. Vamos ver se tem algum aí na vídeo. Não tem. Nenhum dos que eu Sora, precisaria falar. Fala, Matheus. a P1 foi por atividades entregues? A nota da P1. A P1 foi da prof. Márcia. Tu me espera um minutinho que eu olho para ti o que era a P1, só um pouquinho. Ela me mandou um e-mail, só um pouquinho. Eu vou olhar aqui. Ô, prof, Fala. é sobre outro assunto, mas quando você postar, tenta postar ela como atividade em vez de comentário, porque daí muitas pessoas vão olhar as atividades postadas pelo menu de atividades. Daí lá, se você mandar por comentário, não vai ter as atividades. Nos pendentes. Mas, Eduardo, é isso que eu quero, que eu estou dizendo. Se eu faço como atividade, a prof tem que dar retorno para todas as coisas que vocês produziram. Isso é insano, eu não consigo. Então, por isso que a prof optou por fazer assim, a prof de matemática também faz, né? Lançando no mural a tarefa do dia, no mural a tarefa do dia. Nas atividades, aquilo que for avaliativo, ou que eu precise observar como é que vocês estão indo para avaliar o aprendizado. Se eu botar tudo lá, eu não consigo olhar tudo. Não dou conta de ver tudo, é muita coisa. Eu tenho 8 turmas, é muita gente, eu não consigo olhar. Então, eu acho mais coerente fazer dessa maneira. Vocês vão ter que se adaptar a olhar o mural e fazer a atividade que está lá no mural, entenderam? Vai ter que ser assim. Senão, se fica tudo lá na atividade, o prof tem que devolver tudo. Eu tô com um monte de coisa sem não conseguir devolver até agora, pendente. Por quê? Porque é muita coisa. Imagina cada turma, eu tenho 8 turmas, cada turma tem aí uns 30, muita gente. Entendeu? Vocês vão ter que se policiar. O mural vai estar a atividade do dia, dentro das atividades, e aí aquilo que tem que entregar, tu vai saber se está pendente ou não. Entenderam? Senão tem um monte de coisa lá que tu te perde, tu nem sabe o que está pendente, o que não está, porque eu não dei retorno, porque não foi devolvido, porque, sei lá. Eu acho que fica mais organizado. Quando tu for lá nas atividades pendentes, tu vai saber o que tu está devendo.
Entendeu, Eduardo? Ô, prof, Pode falar, Arthur. tu sempre vai avisar quando vai ser, tipo, uma avaliação, tipo, tu fala que é uma página do livro, tá valendo Não tô ponto. te ouvindo, Arthur, tá cortado. Ah, tá, deixa. Mas, prof, Eu acho. Deixa. Ainda tá. Alguém fala comigo para eu ver. prof, mas como se fosse as avaliações se passa como atividade daí. Isso, Eduardo. O que for avaliativo vai estar em atividade. O que for atividade de aula vai estar no mural. Meu calor. Entendeu? Arthur, tenta falar de novo, vamos ver se eu te escuto. Vai ter alguma vez que que tu vai postar alguma coisa, mas não vai estar valendo nota? Sim, Sem ser no mural? Ali nas atividades? até pode ser, mas vai ser avaliativa para mim, tipo assim, para eu saber como é que tu tá, entendeu? Eu saber. Não que vai computar nota. Avaliativa porque eu preciso saber como é que tu tá, são as tuas atividades. Pode ser que ela não vai valer nota, mas eu preciso dessa atividade, eu preciso do retorno dela. Mas não vão ser todas, entenderam? Uma lá que outra. Mas o que mais vai ter lá vai ser atividade avaliativa. Por exemplo, ó, deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. A gente está fazendo atividade sobre. Agora a gente vai começar a estudar advérbios, tá? Não, advérbio não, sexto ano não é advérbio, sexto ano é adjetivos. A gente trabalhou substantivos, adjetivos, tá? A gente vai começar a trabalhar os adjetivos. Aí a gente tá lá trabalhando adjetivos, vou pedir para tu fazer umas páginas da gramática, tá? Aí num outro dia, a gente já estudou vários dias do adjetivo, eu quero ver como é que vocês estão. Aí eu vou pedir uma outra atividade da gramática, vou pedir para tu tirar uma foto, só para eu ter uma noção de como é que tu está produzindo. Aí eu vou dar uma olhada lá, ok, não vou dar nota, mas eu vou postar lá porque eu quero ver aquela tarefa. Aí eu vou olhar, tudo tranquilo, ótimo, vou dar o retorno, tá certo, tá bom, melhor aqui, faz ali, né? Revisa tal coisa. Aí depois, uns 2 dias, vou marcar com vocês uma provinha. Aí essa provinha vai estar lá na atividades. Entendeu? A prof vai usar o atividades, aquela atividade que eu preciso de um retorno, eu preciso saber como é que tu está produzindo, e para as avaliativas, não para tudo. Estava usando as atividades para tudo que era tarefa. Daí eu estou ficando louca aqui, porque é muita coisa para eu corrigir, muita coisa para olhar. Não é o mesmo esquema da sala de aula que a gente fazia o quadro mágico, fazia a correção, né? Tem uma rotina diferente, uma lógica diferente. Agora não é assim. Então, a prof também tem que se adaptar. Entenderam? Os demais, tudo certo? Me respondam. Obrigada, Alice. Olha só, então, o que a prof... Obrigada, Arthur. Então, olha só, Ana, valeu, Sofia, muito bem. A Sofia entrou, não tinha visto ela. Oi, Fernando. Fernando chegou agora, seja bem-vindo, Fernando. Oi. Tudo bom? Sim. Tá, tá com uma vozinha triste, tá dormindo? Não, Ah, tô tá. acordada. Acordado, tá de preguiça, né? Essa quarentena dá uma preguiça que nossa senhora. Então, olha só, a aula de hoje, a gente vai corrigir as atividades sobre o gênero relato pessoal, que a gente fez lá no livro de Todos os Textos, tá? Não vou mostrar para vocês aqui a atividade, não vou compartilhar a tela, porque tranca muito e quando vê eu caio, eu fico falando sozinha. Vou fazer assim, eu vou falando aqui, depois eu vou postar para vocês lá o gabarito, para vocês poderem conferir se ficarem com alguma dúvida. Pode ser?
Outra coisa que eu vou postar junto com o gabarito é um videozinho para vocês assistirem. Eu até ia passar na aula, mas aí é 15 minutos perdidos, né, que a gente pode conversar. Então, a prof vai postar depois. Eu vou postar o gabarito e esse videozinho junto para vocês assistirem. Tá bom? Ô, Sora, hoje vai ter tema? O tema vai ser assistir esse videozinho. A gente vai ter que fazer alguma outra coisa nesse videozinho? Não, é Ou só assistir. Vai postar o vídeo no mural. Vou postar o vídeo lá nos materiais. Sabe quando entra um material? É lá que eu vou postar. Aí eu vou postar o gabarito mais o vídeo. Tá? Fala, Fernanda. Prof, quando é que a gente vai fazer o trabalho do livro? Qual o trabalho do livro? Aquele da árvore luminosa. Ah, a gente vai fazer, não se preocupe, que agora a prof teve que fechar esse trimestre, né? Aí ficou em aberto, mas a gente vai fazer, tá? Tá. Agora, na sequência das aulas, a gente vai falar mais da árvore luminosa. Eu sempre digo a árvore generosa. Toda vez que eu vou falar desse livro, eu me atrapalho e digo árvore generosa. Mas tudo bem. Vamos lá corrigir? Página 60 do todos os textos. A gente vai corrigir, na verdade, é 61 até a 63, tá? Vou colocar aqui no chat para vocês. Correção das páginas 60 até 63. Tá? Todo mundo tá com o seu livro aí? A gente pode começar. Pegar. Ah, eu espero um pouquinho. Enquanto isso, vocês querem conversar um pouquinho? Querem perguntar alguma coisa? Oi, Túlio, não tinha te visto. Lucas também chegou. Oi, Lucas. O Túlio eu dei oi, ele já acabou saindo. Oi, senhora. Aí, tudo bem? Sim. Coisa boa, isso aí. A Helena tá bem, tá dormindo agora. Tá bem, bem grandinha, tá comendo agora, enchendo as fraldas de cocô. Tudo bem. Ô, Graças a Sora, Deus. as atividades não era da página 62 até 66? Não é da gramática, é de todos os textos, é da semana passada. Ah, tá, agora eu entendi. Eu vou corrigir sempre uma semana, tá? Semana que vem a gente vai corrigir essas da gramática. A prof vai sempre revezando. Sora, Já volto, então. Tá bom, tranquilo. Fala, Matheus. sabia que eu tenho um jogo que é sobre o Amir Klink? Que esse Sobre o relato quê? pessoal vai ser... Amir Klink. Que Amir isso? Klink. É o que fala no relato pessoal ali, fala dele e os filhos dele. Ai, que tri! Ele é um aventureiro, né? Ele é um amante da natureza, não é isso aí? É, ele viaja por um monte de lugar, com barco, essas coisas. As filhas se criaram no meio desse caminho, né? É uma loucura a vida deles. Eles devem estar bem tranquilos agora. Vocês estão em alto mar, né? No meio dessa confusão toda. Como é que vocês estão se virando aí só em casa? Já estão de saco cheio? Tirando o Eduardo, que diz que gosta. E a Yasmin? Eu tô mais ou menos, Sora. Ah, eu também tô bem mais ou menos. Já tô assim que eu não aguento mais, tô louca por uma Estou rua. vivendo a vida como eu sempre vivi, mesmo em casa ou fora de casa. É, Eduardo. Aí tu é tranquilão, Eduardo. Tua mãe não deve se preocupar, coisa boa. Ai, a prof fica É o preocupada. contrário de mim, né, Sora? Ai, eu imagino que tu é muito ativo, né, Arthur? Muito difícil. Alice também tá tranquila, Alice? Pessoal, aproveitem esse tempo. Que bom, Alice. Aproveitem esse tempo para ler. A gente nunca tem tempo para ler. Agora você já deve estar de saco cheio da televisão. Leiam. Sora, Leiam que... Fala, Mândio. eu tô lendo... Eu já comecei a ler o Jardim Secreto. Aí, o que tu tá achando? É que eu já vi o filme é bem legal e o livro também. Ai, ficou trocado. Não entendi, Amândio. Repete. Eu já vi o filme também. Já assistiu? Já. E aí, tu tá achando parecido o livro? É, conta mais detalhes. Ah, o livro sempre é melhor. Tem, Ana, tem filme. Esse livro era do projeto do curta. Era não, a gente vai dar um jeito. Tô pensando aí em umas alternativas para o nosso projeto. Se tudo der certo, a gente voltar, a gente vai ter que dar um jeito para gravar isso aí, para fazer esse vídeo.
Vamos corrigir? Todo mundo já pegou seu material? Ô, Juju! Sim. Ótimo! Circo da Noite, não li. Não li, Yasmin, é bom? É que agora tá difícil de adquirir os livros, né? Eu comprei, é top. Eu comprei o Jardim Secreto que eu já tinha lido, mas eu quero reler para começar a tarefa com vocês. E, e eu tinha lido um lá da biblioteca da escola, daí eu devolvi. Quando eu fui buscar de novo, não tinha mais, alguém tinha levado. Ah, que legal, Yasmin. Mas quando a leitura é difícil, faz a cabeça da gente mexer, se movimentar. E aí eu comprei, né? Ele chegou, ele tá em quarentena. As coisas, quando chegam aqui em casa, elas ficam de quarentena. A gente não mexe nelas uns dias para ver se o vírus morre, né? Não tem ninguém. Aí depois ele tá lá na quarentena, tá lá no meu espaço de quarentena. Vamos começar a correção. Eu queria saber se vocês podem me ajudar na leitura da página 60. Vamos? Quem gostaria de ler a primeira parte? Essa aqui de cima, ó, o relato pessoal. Ô, Balice, então pode começar. Tá bom. O relato pessoal. Você já sonhou em viajar para um lugar distante e quase inexplorado, como o Polo Norte ou Antártica? Pois esse sonho se tornou realidade para as 3 irmãs, Laura, Tamara e Marininha, filhas do navegador Amir Klink e de Marina Bandeira Klink. Em janeiro de 2006, acompanhadas do pai, da mãe e de alguns amigos, as 3 irmãs partiram para a Antártica. Com base em suas experiências, as irmãs escreveram o livro Férias na Antártica, do qual foi extraído o relato que você vai ler a seguir. Antes de ler o texto, porém, assista com a orientação do professor na plataforma Plural ao vídeo que trata do relato pessoal, no qual as autoras relatam oralmente o mesmo episódio. Esse vídeo que eu vou mandar, ele tem uma explicaçãozinha sobre o relato pessoal e gênero, depois ele vem com essa narração. Aí esse vídeo que eu vou mandar depois da aula para vocês assistirem. É que ele tem 15 minutos, daí ele fica muito longo para assistir agora, tá? Obrigada, Alice, pela leitura. Quem quer continuar? Eu posso, prof. Oba, Eduardo, vai lá, caça o tesouro. Tá. Desde pequenas, sabemos que os piratas dão a vida para encontrar tesouro. E nós ficamos impressionadíssimas quando nosso pai disse em nossa primeira viagem à Antártica que iremos procurar um tesouro deixado anos atrás por ele e seus amigos em um lugar chamado Plenéal. Pensávamos, Plenéal? Onde fica esse lugar? O que será que é esse tesouro? Como iremos encontrá-lo no meio da... Estávamos curiosos. Não conseguimos descobrir nada. O que sabíamos era que, quando esse tesouro foi guardado, cada um do grupo de amigos do seu pai colheu uma coisa que gostava para deixar escondida. E também que tudo estava dentro de uma caixa laranja. Provavelmente a caixa era dessa cor para ficar mais fácil de ser encontrada no gelo. Boa, quem quer continuar? Ô, Sara, eu até continuaria se meu áudio não tivesse tão travado. Mas agora tá bom, lê um pouquinho, vamos ver. Tá bom? Tá Deixa eu ver. bom. Contávamos com a ajuda de um GPS, mas, como nosso pai dizia, tínhamos que ter sorte, porque ele tem uma margem de erro de 10 metros. Isso representa muito trabalho no meio daquela neve toda. Começamos a cavar o buraco, torcendo para encontrar logo. Cavamos e cavamos, e quando ninguém mais aguentava cavar, nosso pai continuou sozinho. A escavação durou mais de 3 dias, e é claro, o único que continuou cavando foi nosso pai. A essa altura, o que fazíamos era ficar reclamando, porque ele não havia encontrado nada ainda. Mas, finalmente, depois de cavar um buraco do tamanho de um elefante, nós vimos a tal caixinha laranja e começamos a gritar. Tivemos 2 grandes surpresas. Uma era que havia uma dura placa de gelo por cima da caixa. Podíamos vê-la, mas era impossível chegar até ela.
mais trabalho para o nosso pai. Foi duro, mas finalmente conseguimos alcançá-la. A outra surpresa era que depois que quase explodimos de alegria, ficamos paralisadas. Não pelo frio, mas porque vimos dentro da caixa apenas uma garrafa de uísque, uma bíblia, um cabo azul, um pouco de dinheiro e algumas fotos. Ficamos sem graça. E a Marininha foi a que perguntou: mas pai, cadê as joias, pérolas e os colares de diamantes? A sensação de decepção durou alguns dias, porque tinha dado muito trabalho para achar. Mas nós tivemos uma ideia. Fazer um tesouro para deixar escondido no mesmo lugar. Ali colocamos coisas que nós gostamos, como pequenos brinquedos, como é que se fala? Presilhinha. Presilhinhas de cabelo e desenhos feitos por nós. Assim já teríamos um bom motivo para voltar para lá. Esse tesouro nós mesmas fizemos e nosso pai nos ajudou a escondê-lo num lugar secreto. Esse sim se tornou um tesouro de verdade para nós. Ah, porque era especial para elas, né? Muito legal. Bom, o que a gente tem que falar aí sobre o relato pessoal? Primeiro, relato pessoal, vocês já conhecem esse tipo de texto. Quando a gente fez o nosso projeto das caixas mágicas, vocês criaram vários relatos pessoais sobre os objetos que continham na caixa. A partir dele, vocês também inventaram histórias, mas a gente começou pelos relatos pessoais. Então, quais são as características desse tipo de texto? O relato pessoal é um texto que vai tratar sobre assuntos pessoais, primeiro. Ele vai ser escrito geralmente em primeira pessoa, pode aparecer o plural, mas geralmente é a primeira pessoa do singular, o eu, né? Os verbos vão estar conjugados dessa maneira. O relato pessoal tem uma linguagem próxima da linguagem da fala, que é mais cotidiana, ele não é assim muito cheio de frufru. Licença, prof. Um Pode falar, relato Arthur. pessoal poderia ser considerado como biografia? Pode ser considerado como autobiografia. A autobiografia é um relato pessoal. A biografia não, porque a biografia alguém escreve sobre aquela pessoa. Na autobiografia, é a própria pessoa que escreve sobre si, né? Então, poderia, sim. Diário também é um relato pessoal. Os textos hoje, os blogs são relatos pessoais. As redes sociais são relatos pessoais também, né? Tem muito relato pessoal dentro das redes sociais, né? A gente encontra muita reflexão, muitas pessoas contando o que aconteceu, tirando foto. Hoje a foto, né, é um registro valioso para nossa sociedade do nosso tempo, né? Embora a palavra ela tenha uma importância muito maior, né? Mas a foto ela também ela tem um passo forte hoje em dia, né? As pessoas gostam de uma foto. Então, assim, o relato pessoal, ele tem essas características. Lá no 7º ano, a gente vai estudar um livro que está até aqui, ó, que se chama O Diário de Anne Frank. O Diário de Anne Frank é um relato pessoal muito importante de uma menina que viveu a Segunda Guerra Mundial. Já leu, Alice? Baita livro, né? Eu tô lendo esse livro. Muito bom, Maria Luísa, parabéns, é um baita livro. A gente ouve a voz da Anne Frank aqui contando a história que ela viveu, e não é uma história tranquila, é uma história complicada. Vivendo esse momento que a gente está vivendo hoje, né, um momento de uma pandemia, eu nunca tinha nem ouvido falar nessa palavra até aparecer, né, até tudo isso acontecer, imagina vocês, né? Então, a gente está vivendo um momento, assim, importante. A Anne Frank também viveu um momento importante, né, um momento de guerra, em que ela era... Ai, que legal, Alice! Que ela sofreu a guerra, né? Porque a família dela teve que se esconder por ser judia, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas atacaram os judeus, então eles eram, né, o ponto-alvo deles, assim, dos nazistas. Então ela teve que se esconder com a família dela, eles se esconderam por quase 2 anos no que eles chamam de anexo secreto, que era uma parte desconhecida da fábrica onde o pai trabalhava.
Eles criaram ali como se fosse uma casa mesmo, e abrigaram outras famílias também para ajudar outras famílias. Então, eles viveram ali durante quase 2 anos. Os relatos. Pode falar, Matheus. Eu vi um filme que é dessa guerra aí que teve, só que não era sobre a Anne Frank, era sobre uma outra família, Qual é o que filme? abrigaram também pessoas. Ah, não me lembro o nome direito. Zoológico de Varsóvia. Ai, que legal! Não assisti esse filme ainda, mas eu já ouvi falar. Vou assistir, acho que tem na Netflix ele, né? Eu acho que tem, não tenho certeza, não. Vou pesquisar. Ó, pessoal, aí dica de filme para assistir, ó. Muito bem. E aí, o que que aconteceu? A Anne Frank, ela nos contou essa história através, a gente escuta a voz, é como se fosse, a voz dela estivesse ali nos contando tudo isso, né? Ah, que legal! O outro livro que a Yasmin estava falando sobre o filme, um outro livro que trata sobre isso é a menina que roubava livros, eu acho que é. A menina que roubava livros é bem legal também. Aí tem filme também sobre esse livro. Aí a Anne Frank, ela nos conta, então, é a versão dela sobre esse momento. Então, o relato pessoal, ele tem muito da intimidade da pessoa, né? Ele tem muito dos sentimentos que ela presencia, que ela sente, e que faz parte do dia a dia. Eu, quando era menina, eu tinha um diário. No 7º ano, quando a gente estuda o gênero diário, eu mostro para vocês o meu diário. Mas, assim, algumas partes, né? Porque algumas outras são segredos, né? Mas umas páginas eu leio para vocês conhecerem um pouquinho o jeito que a prof escrevia. Mas, assim, ó, o que é um relato pessoal? É um texto que vai tratar sobre algum momento da sua vida, um momento importante, às vezes nem tão importante, mas que tu resolveu registrar. Tá? No meu diário tem vários dias. Ah, hoje não aconteceu nada demais, foi um dia normal. Nem sempre tem coisas assim tão importantes, né? Mas que a gente vai registrando ali o dia a dia, tá? Olha, a Helena acordou, deu um grito lá. Então, assim, ó, o relato pessoal é esse tipo de texto. A gente vai fazer agora as questões. Na página 61, a primeira pergunta diz assim, ó. No texto, as narradoras relatam um episódio marcante da viagem. Letra A. Qual era a grande expectativa delas nesse episódio? O que elas esperavam? Quem gostaria de responder? Posso dizer eu? Pode, Eu já Arthur, comecei, por né? favor. Acharam um tesouro. Isso, elas queriam encontrar aquele tesouro lá do pai, né? Muito bem. B. Que expressão indica a emoção que essa possibilidade provoca às narradoras? Tem uma palavra, na verdade. Está até sendo usada no grau aumentativo. Impressionadíssimas. Isso, essa mesma. Muito bem. C. Quem foi responsável por estimular a imaginação das crianças? Quem que deu a ideia de tudo isso? Foi o pai das narradoras, das meninas. Isso, o pai das meninas, isso aí. 2. Nos relatos é comum a caracterização de pessoas, lugares e objetos, porque a gente está narrando, né? Dentro da narração entra a descrição. Em alguns momentos a gente descreve. Por exemplo, a gente vai ler um livro, quando a gente vai ler um livro, alguns narradores se dão ao trabalho de narrar e de descrever muito o que estão vendo, né? E aí, descrever é um gênero que a gente tem estudado, né? O que é descrever? Falar aquilo que se percebe, né? Vocês fizeram isso com relação ao livro dos contos, lembram? Caracterizando os personagens, aí a gente usa muito adjetivo, a gente usa também substantivos, né? Que são palavras que vão nos ajudar a caracterizar os lugares. Então, a letra A. O que caracterizava a paisagem de Pleneal? A neve, o frio, as montanhas congeladas. Isso, Eduardo, muito bem. Perfeito. Letra B. Quais eram as informações que as meninas tinham sobre o tesouro? Que estava numa caixa laranja, que cada um do grupo colocou alguma coisa que gostava muito. Muito bem, mas elas esperavam encontrar lá, sei lá, dólares. Depois que elas abriram e encontraram o uísque, que mais que tinha? Uma bíblia, um cabo. Cabo azul. Isso, elas ficaram meio decepcionadas. Pinga. Ah, mas aqui no frio, né? O uísque é por causa do frio, né, gente? Muito, muito frio, a bebida alcoólica esquenta. Por isso.
As escavações, o tesouro não foi encontrado imediatamente, o que causa suspense na narrativa. Letra A. Quanto tempo durou a expectativa das meninas? Das narradoras? Posso responder? Pode, Amândio. 3 dias, eu acho que. Isso, perfeito. Ô, Sora, Eu eu coloquei coloquei mais outra de 3 coisa. dias. Eu coloquei Mas- outra coisa. O que tu Foi botou, até Arthur? elas abrirem a caixa laranja. Aí coloca vírgula. Isso durou 3 dias. Tá. Completa. O que tu perguntou, Eduardo? Eu coloquei que elas falaram que demorou 3 dias. Não entendi, repete. Cortou bem na hora. Eu coloquei que elas falaram que durou mais de 3 dias. Tá certo, isso aí. 3. Obstáculos tiveram de ser enfrentados. Eu botei que. Talvez os animais. Eu também botei que o GPS tinha margem de 10 metros de erro. Acho que era isso. Assim, uma margem de erro, né, de 10 metros. Tá? Neve, tá certo, Sofia? O que tu falou, Eduardo? Os animais também, porque talvez ficaram preocupados, porque ali na imagem anterior, eles são perto de um lago, né? Aquele lago pode ter, sei lá, um animal. Cuidado, Eduardo, isso não está escrito no texto. Aí tu está interpretando, tu não está Ô, tá Sora, usando como referência. Cuidado, tá? ô, Sora, eu não sei em qual que vocês estão. Eu fui pegar meu estojo e eu esqueci dele. Não tem problema, a gente está na 3, na letra B. A gente Uhum. terminou a letra B. Agora a gente B, vai para a letra tá. C. EC, página 62. Na sua opinião, quais foram as causas dessas dificuldades? Agora é de opinião, cada um pode ter a sua. Agora sim, viu, Eduardo? Agora tu pode cogitar os animais. Eu tenho uma. Pode ler, Arthur. Eu acho que as causas dessas dificuldades foram Ai, o som ficou eles ruim de terem. novo. Ah, tá. O som Vê se ficou agora ruim de corta. novo. Eu acho Será que que as acontece? causas dessas dificuldades foram elas terem ido para lá em Não dá pequena quantidade. Tá muito cortado. Outra pessoa pode responder enquanto volta lá a internet do Arthur. Às vezes é um pico da internet. Fala, Mândio. Sora, ele falou que eles não foram numa grande quantidade de pessoas. Isso, Amândio, obrigado, meu querido. Obrigada, Túlio, por responder lá para o Fred, eu não tinha lido. É 62. Página 62, a gente vai para a questão 4. Isso aí, Amândia, essa questão era de opinião, então vocês podem responder como preferem, tá? 4. O tesouro finalmente foi resgatado. Letra A. O que as meninas sentiram ao ver o conteúdo da caixa? Elas ficaram paralisadas, vírgula, Isso. surpresas. Isso. Não sei Mais. porque eu falei vírgula nessa. Surpresa? Surpresa? Sim, Fernando, isso. Mais alguma coisa? Eu falei tristeza. Tristeza. Ai, desculpa. Tristeza, decepção. Pode ser, isso aí, porque elas esperavam outra coisa, né, Fernando? Uma tristezinha, pode ser. Letra B. Levante hipóteses. O que elas imaginavam que houvesse na caixa? Eu botei que elas imaginavam que tivesse muitas joias. Eu coloquei joias, dinheiro, diamantes, pérolas, etc. Eu coloquei Isso. riquezas. Isso mesmo. Elas esperavam coisas materiais que tivessem valor financeiro, né? Era isso que elas esperavam. C, né, que a gente tá. O comentário de Marininha confirma ou nega a sua hipótese? Confirma. Confirma. O que é hipótese? Opinião? Não. Não, né? Eu sei o que é, só não sei explicar. Eu não sei, tá? Não é fácil de explicar. Hipótese é uma possibilidade. Não é uma coisa certa, mas é uma coisa possível. Isso aí, Sofia. Possibilidade. Letra B. Se confirma ou nega a sua hipótese é porque tu teve uma ideia na questão anterior que era possível, não que fosse 100% certo.
Fernando, teu áudio tá ligado, a gente tá ouvindo o que estão conversando aí. Ah. Pronto. A próxima, letra D. No final do relato, como as meninas reagem a esse sentimento negativo? Ficam tristes, mas depois querem fazer um igual. Isso, elas resolvem, então, criar o próprio tesouro. Muito bem. 5. Leia os seguintes trechos do relato e observe as palavras destacadas. E nós ficamos impressionadíssimas. Cada um do grupo de amigos do nosso pai, contávamos com a ajuda do GPS, nosso pai nos ajudou. As palavras em destaque ali, ele está falando as palavras em negrito, tá? Letra A. Os pronomes destacados referem-se à primeira ou à terceira pessoa? Terceira. Primeira pessoa. Isso, olha aqui, ó, Amandio. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Esse é o singular, tá? Depois o plural. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles. Certo? Como elas conjugam tudo na primeira pessoa, elas dizem eu, nós, é tudo primeira pessoa, tá? Terceira pessoa seria ele daí. B. As outras palavras destacadas mostram que os fatos ocorrem no presente ou no passado? Passado? Passado, e essa é uma característica do relato pessoal. Geralmente é narrado no passado. Por exemplo, nos diários existem trechos no presente, porque a pessoa pode estar escrevendo o que acontece naquele exato momento que ela está escrevendo. Por exemplo, nesse momento alguém bateu na porta, vou precisar atender, já volto. A pessoa está lá escrevendo seu relato, escrevendo seu diário, e esse acontecimento ela registra. Daí é presente, tá? Mas geralmente a gente tem uma presença maior do passado, a gente conta sempre o que já aconteceu. C. As narradoras participam da história como protagonistas ou como meras observadoras? Isso é, contam os fatos. Protagonistas? Protagonistas. Pois Isso. participavam nos fatos. Muito bem. Vocês lembram ano passado, quando a gente falou sobre a estrutura e os elementos da narrativa? A gente vai revisar isso também no segundo trimestre agora do sexto ano. Mas quando a gente falou sobre isso, a prof explicou para vocês que quando a gente quando há um narrador em primeira pessoa, ele é um narrador personagem, porque ele é personagem da própria história, né? Então, ele conta a história a partir da perspectiva dele. Quando eu tenho um narrador em terceira pessoa, é quando alguém conta uma história que presenciou, ou que inventou, que imaginou. Tá bom, Arthur. E aí eu tenho um narrador em terceira pessoa que não é um narrador. Tá bom, Yasmin. Então, não é um narrador em primeira pessoa, não é personagem, né? Ele é como se fosse alguém contando aquilo que vê. Se vocês lembram, ano passado a gente falou, como se tivesse uma câmera ali filmando, né? Esse é um narrador em terceira pessoa, tá? Qual parte que eu tô, que eu me perdi? Número 6. Observe a linguagem empregada no texto lido. Que tipo de variedade linguística predomina nesse relato? Narrativo? Não entendi, Eduardo. Narrativo? Essa questão, a gente ainda não conversou muito sobre isso, mas esse texto aqui é um texto e lá na gramática vocês vão passar a ouvir muito esse termo, tá? A Pro vai explicar para vocês o que é uma variedade linguística. É um jeito de falar e escrever, tá? É uma forma. Na escola, a gente aprende a norma culta. O que é a norma culta? É a norma que atende os preceitos da gramática. Quando a gramática fala lá, tá perto da resposta, Sofia, é mais ou menos isso. Mas quando ele fala em variedade linguística, ele quer saber se está sendo usada a norma padrão da língua ou não. O que é a norma padrão? A norma padrão é aquela que a gramática diz que é a certa. Então, a gramática, ela traz uma norma de como falar e como escrever. É lá na gramática que tu vai encontrar a ortografia das palavras, é lá na gramática que tu vai encontrar as regras de acentuação, né? Então, aqui a resposta é a variedade de acordo com a norma padrão ou com a norma culta. Então, pode colocar aí, de acordo com a norma culta. Tá? Ou com a norma padrão. É a mesma coisa. Norma culta e norma padrão é sinônimo uma coisa da outra.
Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que as meninas usaram uma linguagem que respeita a gramática. Ela não diz a gente fuma, a gente semo, né? Elas conjugam os verbos de maneira adequada, elas usam palavras que estão em concordância, tá? Então, aqui nessa questão, a variedade é a norma padrão ou norma culta, certo? Toda vez que a pergunta for essa, qual a variedade, tu vai me dizer se é norma culta ou não. Se tiver gírias, as palavras não estiverem conjugadas da maneira adequada, aí tu vai dizer que ela não atende à norma padrão. Ô, Sora, Pode quando falar. mesmo a gente vai aprender isso de língua, Variação dessa linguística, questão, a gente vai aprendendo agora ao longo das aulas. Vai ter várias questões sobre isso. A gente vai falar muito sobre isso nesse livro. entendi. Então, qual é a resposta, Sora? Vai colocar ali a variedade de acordo com a norma padrão. Se tu quiser colocar, respeita a gramática. Também tá certo, tá? Por enquanto. A 7, vocês vão ter que se acostumar com essa questão, porque ela tem todos os textos. Sempre que se trabalha com o gênero, ao final do trabalho com o gênero, vem essa questão. Tá? Essa é uma questão que a gente faz geralmente juntos, ou que quando a gente faz, vocês fazem sozinhos, a prof revisa para vocês entenderem. Tá? Não é muito fácil essa questão. Ela diz assim, ó. Quando com os colegas em grupo, que a gente não pode mais fazer, né? Não sabia que tinha coronavírus, o livro. Quais são as características básicas do relato pessoal? Respondam levando em conta os critérios a seguir. Ele quer saber, dentro do relato pessoal, não só nesse texto que a gente leu, tá? Mas entre os relatos pessoais que existem, qual é a finalidade desse tipo de texto? Para que serve? O que vocês acham? Contar fatos da vida de quem está escrevendo. Perfeito, é isso aí. Relatar experiências, contar fatos da vida de quem está escrevendo. Isso aí. Eu coloquei informar uma experiência vivida. Informar uma experiência vivida, só troca esse informar por relatar. E informar é outra função. Por exemplo, uma notícia tem a finalidade de informar. Aqui a pessoa não quer informar, ela só quer te contar. Diferente. Entreter até pode ser, mas a função principal do relato, do relato é contar experiências, é relatar. Tá? Pode acrescentar, tá, Sofia? Aqui também, ó. Isso aqui é uma coisa nova para vocês. Perfil dos interlocutores. O que é isso, interlocutores, Sora? Interlocutores é quem está vivendo a experiência do texto. Então, quem escreve e quem lê. Ou quem fala, quem escuta. Porque, por exemplo, isso que a gente... Pode falar, Arthur. Desculpa, continua. Quando essa fala esse momento agora, que eu estou falando, vocês estão me ouvindo, isso também é um texto, e a gente pode falar interlocutores desse texto. Eu sou a falante e vocês são os ouvintes, certo? Quando falar ali em interlocutores, a gente vai pensar em quem fala, o locutor, ou escreve, e quem recebe essa informação, o destinatário. É como se fosse lá da carta que a gente enviava, lembra? Um destinatário. Vocês escreviam, o destinatário era o amigo de vocês lá do Pela Betânia, tá? Então, aqui é a mesma coisa. Toda vez que vocês ouvirem ali perfil dos interlocutores, vocês têm que falar dessas duas criaturas. Quem é o locutor aqui? São as meninas, certo? São elas que narram. E quem é o destinatário? O público em geral, quem ler esse texto. Alguém quer ler a sua resposta? Eu. Pode falar, Arthur. São pessoas que conhecemos, familiares, colegas e amigos. E aí, mas não vai dar certo. Eu entendi como é que tu chegou a essa conclusão, mas a gente tem que colocar aqui o perfil de quem lê, de quem escreve e quem lê, tá? Então tu vai dizer que as meninas são as locutoras e que o destinatário é o público em geral. Arthur, mas eu entendi o teu raciocínio, ele não está errado. Só a questão a questão do interlocutor, ele tem que aparecer nessa questão.
A próxima é suporte veículo. O que é isso, Sora? Suporte veículo? Veículo, carro, a moto, jatinho? Não. Esse suporte veículo é onde esse texto foi vinculado. Ah, esse texto foi publicado numa revista, esse texto foi parte de um livro, esse texto está lá na internet, tá? Nesse caso, o texto das meninas, a gente encontra nos livros, posso encontrar numa revista também, e posso encontrar em sites, porque esse mesmo texto, por exemplo, está lá no site do Plural, que é o negócio do livro, né, didático. A gente pode encontrar relatos pessoais em todos esses lugares. Ah, em livros, em revistas. Qual é o tema? Essa aqui é fácil. Qual é o assunto de um relato pessoal? A viagem para a Antártica. Nesse caso, a viagem. E em outros casos, o que poderia ser? Fatos que aconteceram na minha vida. Isso, muito bem. Então, Amanda, tá certo que tu respondeu, tá? Tá certinho, isso aí. O Lucas teve algum probleminha lá, isso aí. Estrutura do texto. Esse texto se estrutura da seguinte maneira: ele tem começo, meio e fim, ele é organizado em parágrafos, né? Ele não é em versos, ele é organizado em parágrafos, ele está sendo narrado no passado. Quando fala em estrutura, vai falar de como esse texto se mostra para a gente. Se a gente for pensar, por exemplo, numa receita, a receita tem uma estrutura. Primeiro vem a lista dos ingredientes, depois vem o modo de fazer. Essa é a estrutura. Aqui, a estrutura é em parágrafos, um texto que tem início, meio e fim, tá? É assim que ele é organizado. Com relação à linguagem, é uma linguagem pessoal. Muitas vezes ela é bem íntima, fala muito de como tu sente aquelas coisas, né? Subjetiva, a gente chama, tá? Então, subjetividade é quando eu falo do que eu sinto. Essa linguagem aqui, ela é pessoal, subjetiva e ela também é direta. Ela não tem muitos frufrus, as meninas não ficam fazendo muitos frufrus, né? Elas são mais diretas no que querem contar. A gente, alguma dúvida sobre essa parte? Não. Não? O que vocês acharam da contação de história? Vocês gostaram? Sim. Sim. Eu gostei bastante. Fazia tempo que eu não escutava, né, Sora? A prof queria fazer umas contações aí, vou ver se eu me arranjo um tempinho para organizar outras, para vocês se divertirem um pouco. Né? A aula também tem que ser um pouco divertida. Eu botei um diário aleatório no chat. Que é? Um diário aleatório que eu botei ali. Eu estava indo para casa quando percebi que esqueci o lanche em casa. Daí eu fui correndo para casa do meu amigo e matei a gripe A, que estava escutando o rap do Minecraft, jogando Fortnite e bebendo Dolly. Eu fui encontrar minha avó para falar que batata é legal, então eu fui jogado pela janela e usei o hack de voar para quebrar a janela da minha casa. Então eu peguei o lanche e fui correndo. Mas daí eu percebi que o lanche estava em casa, só levei a sacola. Me lembrou uma tirinha do Calvin. Eu trabalhei, eu acho, com vocês, uma tirinha do Calvin, que ele esquece o lanche, ele faz a maior confusão. Também lembrou, Sora? Te lembrou? Eu já trabalhei com vocês, né? Vou te mandar, Fred, essa tirinha depois para tu ler, bem legal. Yeah! Bem parecido com esse teu relato aí, mas isso é bem um relato pessoal, isso aí. O Diário de um Banana é um relato pessoal, o Diário do Minecraft, aquele também é, não tem o Diário do Minecraft? Tem, né? Ou é o Minecraft é a história, não me lembro. Mas são exemplos de relatos pessoais. Muito bom, fez um link legal aí, Fred, isso aí. Então tá, pessoal, por hoje era isso. Fiquei feliz em vê-los. Não esqueça, para vai colocar lá. A Sofia Helena, se eu não me engano, ela não conseguiu pegar as duas últimas questões da estrutura e a linguagem. A estrutura em parágrafos, com início, meio e fim. A linguagem é pessoal. Helena, não te preocupa que a prof vai postar o gabarito. A prof vai postar o gabarito agora e já vou colocar um vídeo para vocês assistirem. Se não quiserem assistir agora, quiserem assistir depois, não tem problema, tá? Mas é um videozinho sobre o relato pessoal, só para ficar bem marcado a questão do gênero. Gênero textual. A gente,
mais que eu tinha que falar. Ah, sim, eu vou postar lá no mural, então, até o final da semana eu espero conseguir. Até sexta eu espero conseguir fazer isso. Como é que foi feita a avaliação, então? Se alguém tiver alguma dúvida sobre a sua nota, ou tem lá uma nota zerada ou em branco, e quiser me perguntar, é só entrar lá no pessoal e me perguntar, ou me mandar por e-mail, eu respondo também. E deixa eu ver, 161. Ninguém que eu precisava falar entrou. Então, não vou falar aqui o nome das pessoas, que não vai fazer sentido. Todos vocês que estão aí estão com atividades em dia, tá? Como vai ser a recuperação? Pois é, eu não falei sobre isso. Pessoal, a gente não vai fazer uma prova de recuperação, tá? A gente vai fazer o seguinte: aqueles alunos que tiveram alguma atividade zerada, a tarefa de recuperação é realizar essa tarefa. Colocar em dia o que está pendente. Aquele aluno que quer aumentar a sua nota por algum motivo, sabe aquela revisão que eu marquei essa semana, que era um formulário? Não. Deixa eu ver que dia ou ainda vai ser. Só um pouquinho que eu estou olhando aqui nas minhas anotações. 61. É amanhã. Amanhã a prof vai postar uma revisão com um formulário. Quem quiser aumentar a sua nota, vai me postar lá. Quando me postar o formulário, vai colocar, Sora, eu quero fazer recuperação. E aí eu vou validar aquele formulário como uma recuperação. Tá? A atividade de amanhã vai servir para recuperar para aqueles que querem, tá? Não precisa fazer. Quer dizer, Sora, todo então eu mundo posso vai querer? fazer. Espera aí que eu vou explicar de novo. Todo mundo vai fazer aquela atividade, mas quem quiser melhorar a nota, pode me mandar daí um avisinho, Sora, eu quero melhorar a minha nota, certo? Aí eu vou usar aquela Sora, se atividade. todo mundo vai fazer, por que não melhorar a nota? Não é que assim, daí vai me dar um trabalhão, né, Arthur? Só, eu vou validar só para quem precisa, só para quem quer. Não vou ter que corrigir tudo, é que nem a recuperação, Eu vou te entendeu? deixar na boa, então. Eu vou te deixar na boa. Obrigada, Arthur! Valeu! Senão funciona, na verdade, funciona como a recuperação lá na escola, né? Se todo mundo faz, a prof tem que corrigir a prova de todo mundo. Como é que a gente faz lá na escola? A prof entrega para vocês. Quem não precisa, faz como atividade. Quem precisa, faz como avaliação. Tá? Mas quem precisa recuperar tem que fazer primeiro as atividades que estão pendentes. Prof, eu não sei quanto direito, me manda por e-mail. Mas é só tu acessar o portal. Lá no portal já é digitado. É só tu somar. Não sei se vem uma nota fechada, eu acho que não, né? Acho que tu tem que somar. O que tu perguntou, Alice? Alice perguntou alguma coisa, eu me perdi ali. Já postou essa atividade? Não, Alice, essa atividade é de amanhã. Eu já programei, mas ela ainda não chegou para vocês. Mas ela já está lá organizadinha para vocês amanhã. É a tarefa da aula de amanhã. Eu fiz um videozinho para vocês revisarem o conteúdo e depois tem um Google Formulário. Esse Google Formulário, então, todo mundo vai fazer. Mas quem quiser e a prof dê uma melhoradinha na nota, vai me mandar uma mensagenzinha ali no particular, tá? Sora, eu quero recuperar. Aí eu já sei. Aí eu digito essa nota para a pessoa lá, tá? Combinadinho? Eu acho que eu passei um pouco do tempo, né? Mas tudo bem. Vocês estão aí, não estou reclamando, então ficou tranquilo. Beijo para vocês. A gente se vê, então, na semana que vem, tá? Façam as atividades, se organizem, não deixem as coisas acumularem, combinado? Qualquer dúvida, me chama no e-mail lá, conversa comigo, que a gente vai combinando, vai se acertando, tá bom? Beijo! Fui. Beijo, Sora! Beijo, Tchau. amados! Se cuidem!